Partindo dessa análise aqui, não faz sentido você vender cotas dos seus fundos imobiliários, sendo que eles estão sendo negociados ou com preço justo ou abaixo do preço. Bom, fundos imobiliários, vender ou comprar? É inegável que os fundos imobiliários vêm sofrendo quedas nos últimos tempos. Você, se é um investidor em fundos imobiliários, já percebeu isso. Só para você ter uma ideia, em 2021, o IFIX, que é o índice que mede a média de negociações de todos os fundos imobiliários da Bolsa, registrou uma queda superior aos 11%. A partir disso, muitas pessoas pensaram, será que é o fim dos fundos imobiliários? Será que é hora de vender cotas de fundos? Mas a verdade é que, calma, não faça nada antes de ver esse vídeo até o final. Nesse vídeo daqui, eu vou mostrar para você se você deve vender cotas de fundos imobiliários nesse momento de queda, quando você deve cogitar a hipótese de vender cotas de fundos imobiliários, e utilizando dados do próprio IFIX, eu vou mostrar para você aqui os motivos para você não se desesperar mesmo com essa queda recente dos fundos imobiliários. E eu vou mostrar isso para você com total clareza direto da tela do meu computador. Mas antes, é claro, você vai dar aquele like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu posto vídeos como esse aqui para te ajudar nas suas finanças pessoais e nos seus investimentos. O ponto alto da vida de qualquer investidor é comprar os seus ativos quando eles estão mais baratos e futuramente vendê-los quando eles estão mais caros. E nesse intervalo, receber dividendos e receber juros através desses investimentos. O fato é que muita gente, vendo essa queda recente dos fundos imobiliários, não está pensando dessa forma. Está olhando apenas os números sem entender todo o contexto. E por causa disso, tomando atitudes completamente equivocadas. Muitas pessoas que começaram a investir em fundos imobiliários recentemente já venderam as suas cotas simplesmente porque o valor da cota caiu 5%, 3%. Mas nesse vídeo aqui você vai ver que não precisa se desesperar. Basta você fazer uma análise clara e simples de todo o cenário e assim você vai poder tomar as melhores decisões de investimento. Mas você precisa entender uma coisa, os fundos imobiliários são veículos geradores de renda. No caso dos fundos imobiliários, lucro ou prejuízo só ocorre quando você efetua a venda dos seus ativos. Caso contrário, todos aqueles números subindo e descendo na tela do seu celular demonstram apenas a variação do seu patrimônio no decorrer do tempo. A mesma coisa acontece com imóveis físicos, porém, essa oscilação não é perceptível, como os fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores. Ao invés de olhar apenas a cotação do ativo e determinar se aquele fundo imobiliário é bom ou ruim, você deve visar o longo prazo, focar no recebimento dos dividendos mensais que são isentos de imposto de renda até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Quando você foca nisso, você deixa os ruídos do mercado de lado e trabalha para seguir a sua estratégia de investimento. Quando você passa a fazer isso, tudo fica muito mais fácil de gerir, você não fica tão estressado e passa a dormir muito mais tranquilo. Pode acreditar nisso. Depois desse alinhamento aqui, então vamos para a resposta da pergunta principal do vídeo. Quando vender cotas de fundos imobiliários, será que é hora mesmo de vender cota de FIIs? Para esse vídeo não ficar longo, eu vou explicar tudo aqui de forma bem resumida. Porém, se você quiser que eu faça um vídeo bem detalhado mostrando quando vender cotas de fundos imobiliários, comenta aqui embaixo, fundos imobiliários vender. Dependendo do número de comentários, eu faço um vídeo completo mostrando todo o passo a passo que eu utilizo para considerar a venda de um fundo imobiliário. Eu utilizo duas coisas básicas para determinar a venda ou não de um fundo imobiliário. A primeira coisa que eu olho é quando o preço descola demais do valor patrimonial. E para isso eu utilizo a métrica PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Se você já acompanha aqui o canal, sabe que quando essa métrica está próxima de 1, quer dizer que o fundo está sendo negociado a um preço justo. Porém, quando um fundo fica caro demais e começa a chegar na relação de 1.5, 1.6 ou até mesmo 1.7 apenas de PVP, eu já considero efetuar vendas pelo menos parciais de cotas desses fundos. Só para você ter uma ideia, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o fundo BZLI11 está sendo negociado com um PVP na casa dos 1,34, ou seja, isso significa que esse fundo está sendo negociado na bolsa 34% acima do valor patrimonial dele. Se eu tivesse cota desse fundo imobiliário, eu passaria a olhar com mais atenção
e verificar os motivos pelos quais essa alta aconteceu. Porque quando altas assim acontecem, significa que logo à frente haverá uma queda forte. E você, já sabendo desse fato, pode tomar estratégias para se prevenir nesses casos. O segundo ponto que eu utilizo para considerar a venda de um fundo imobiliário é quando o preço sobe demais e os proventos caem demais. Não justifica você manter cotas de fundos imobiliários que estão com um preço descolado da realidade e entregando dividendos mensais muito abaixo da média de outros fundos ou até mesmo de ativos de renda fixa. Quando isso acontece, vale você revisitar os motivos pelos quais você começou a investir naquele fundo e, dependendo dos casos, vender parcialmente ou até integralmente cotas desse fundo em específico. Obviamente, para considerar a venda de um fundo imobiliário, você deve analisar outras coisas também, como por exemplo, qual é o critério que o gestor está utilizando para tomar as decisões daquele fundo, se o gestor faz a administração de outros fundos também, vale considerar em que patamar aquele fundo específico está nas prioridades daquele gestor, dentre outras coisas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas considerando o contexto atual, que é um contexto de aumento de juros e queda na cotação dos fundos imobiliários, basicamente a maioria dos fundos imobiliários não se enquadram nesses quesitos que eu acabei de falar. E por que eu estou dizendo isso? Pensa comigo, se o IFIX está caindo, a média de preço das cotas dos fundos imobiliários também está caindo. Dessa forma, o PVP tende a ficar igual ou abaixo de 1. E isso elimina aquela primeira hipótese que eu acabei de dizer, que é quando os fundos estão subindo de preço e o PVP fica muito acima de 1. Considerando isso, se eu vendo uma cota de fundos imobiliários apenas quando o preço descola demais, nesse momento eu vendo ou não vendo uma cota de fundo imobiliário? É claro que não. Agora, para completar aqui o raciocínio do vídeo, vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você uma rápida análise que eu fiz para considerar se nesse momento que estamos vivendo, você deve considerar vender as cotas de fundos imobiliários ou não. Então vamos lá. Bom pessoal, a simples análise que eu fiz foi a seguinte: eu entrei no site da própria B3. No site da B3 tem a lista dos fundos que compõem o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários. Lá eu extraí todas as informações para uma planilha de Excel muito simples, e aqui você consegue ver a relação de todos os fundos imobiliários. Então, baseado nos meus critérios de análise, eu considerei quais fundos estão caros, quais fundos estão sendo negociados num preço justo e quais fundos estão sendo negociados abaixo do preço, ou seja, estão baratos. Inclusive, se vocês quiserem essa relação aqui, considerando os meus critérios de análise, deixa aqui nos comentários, eu quero que eu vou providenciar aqui uma forma de enviar isso para você. Beleza? Então aqui, considerando essa análise, onde que eu cheguei? Eu cheguei no ponto que cerca de 58% dos fundos imobiliários que compõem o IFIX, que são 103 fundos, abaixo do valor patrimonial. Além disso, 39% estão sendo negociados num preço justo, ou seja, estão com um valor aí ok. E apenas 3% estão sendo negociados acima do nosso critério de análise. Partindo dessa análise aqui, não faz sentido você vender cotas dos seus fundos imobiliários, sendo que eles estão sendo negociados ou com preço justo ou abaixo do preço. Tudo que você tem que fazer é considerar os motivos pelos quais aquelas quedas ocorreram e verificar os outros fundamentos do fundo. Só depois dessa análise é que você deve considerar vender as suas cotas. Você não deve sair vendendo as suas cotas simplesmente porque o valor da cotação caiu. Você deve lembrar que fundos imobiliários são ativos de renda variável. Essas correções acontecem no decorrer do tempo. Inclusive, eu fiz uma análise completa a respeito dessa queda dos fundos imobiliários. Foi o meu último vídeo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Como você viu, a queda na cotação dos fundos imobiliários representa mais um ajuste e uma pequena reação ao aumento da taxa de juros futuro. E nesse momento, basicamente 97% dos fundos imobiliários que compõem o IFIX estão sendo negociados a um preço justo ou abaixo do valor patrimonial. E isso representa uma oportunidade de mercado, que é a chance que você tem de comprar mais cotas com menos dinheiro. Portanto, não há motivo para desespero. Você deve seguir sempre a sua estratégia de investimento, revisitar os fundamentos do FII
e ver se aquele fundo continua tendo bons fundamentos para manter na sua carteira. Pessoas que estão desesperadas nesse momento é porque estão investindo em fundos imobiliários sem saber o que estão fazendo, ou que não têm tanta certeza de como escolher os melhores fundos imobiliários. Mas para resolver isso, eu criei um treinamento onde eu ensino passo a passo para você escolher os melhores fundos imobiliários na bolsa de um jeito simples, sem gastar nem 15 minutos para isso. Se você deseja conhecer mais sobre esse treinamento, clique aqui embaixo no primeiro link da descrição para você entender como funciona o método F15. Espero que você tenha ficado mais tranquilo a respeito da queda dos fundos imobiliários, tenha entendido por que você não deve vender os fundos imobiliários sem fazer uma análise profunda a respeito disso. Eu sou o Douglas Moreira, eu vejo você no próximo vídeo, porque trem bom é saber.